Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de dezembro, estamos estudando temas do Evangelho de João. O assunto desta semana, sinais da divindade. E o tema de hoje é a cura do cego, parte 1. Ainda hoje é muito difícil enfrentar o dilema do sofrimento. Parece mesmo que este assunto acompanha o ser humano em todos os tempos. Na história de Jó, vemos seus amigos tentando encontrar uma razão pecaminosa para o sofrimento, como se todo sofrimento fosse o resultado direto do pecado da pessoa. Jó foi severamente afligido e seus amigos procuraram fazê-lo reconhecer que seu sofrimento era resultado do pecado e levá-lo a sentir-se sob condenação. Representaram seu caso como o de um grande pecador, mas o Senhor os repreendeu pela maneira como julgaram seu servo fiel. Nos dias de Jesus, a compreensão parece-me que não havia mudado nada. Na história registrada por João, no capítulo 9 de seu livro, vemos Jesus curando um cego de nascença, fazendo uma pasta com saliva e terra, e depois de aplicar sobre os olhos do cego, mandou que se lavasse no tanque de Siloé, e o homem voltou enxergando. A pergunta feita a Jesus pelos discípulos demonstra a crença das pessoas de seus dias. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus esclarece a questão não negando alguma ligação entre o pecado e o sofrimento, mas, nesse caso, apontando para um propósito mais elevado de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra, Gênesis 2:7, assim como Jesus fez lama para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum, uma expressão do problema, a condução do indivíduo a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura acompanhados de louvor a Deus. Na história de João 9, essa sequência é completada em João 9:7. Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. É só em João 9:14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado, o que, segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, violava o mandamento, e assim os fariseus consideraram Jesus como transgressor do sábado. A conclusão deles foi de que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado, João 9:16. Mas outras pessoas acharam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Com frequência, a mente dos próprios servos de Deus se acha tão confusa pelas tradições e falsos ensinos que pode perceber apenas parcialmente as grandes coisas que Deus revelou em sua palavra. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem,
Amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.